A ótica e a fisiologia da visão abordado em um livro inédito. A ciência e tecnologia foi colocada em um livro como esse aqui, muito bem ilustrado, em que na capa o destaque é um olho, lógico. Um olho e com o elenco de colaboradores, que são vários. Uma abordagem multidisciplinar fez do livro do professor Dr. Luiz Alberto Carvalho um livro muito bem ilustrado e escrito. Professor, o que a gente vai encontrar nesse seu livro e o porquê compor um livro dessa natureza? Esse livro a gente fez basicamente, Kleber, para auxiliar o aluno que gosta de ótica. Só que a ótica voltada para um assunto cotidiano, que é a visão. No caso, o que seria a visão no nosso cotidiano? Quais as principais partes do livro para a gente entender um pouquinho o que vocês pensaram para escrever? Então, conforme a gente pode ver aqui, posso folhear aqui? Esse livro contém vários tópicos. E a gente começou convidando um dos meus professores de mestrado, que é o Dr. Arley Bicas, que está falando aqui da história da oftalmologia. Então, conforme o leitor vai se engajando nessa leitura, que inclusive para a gente foi super agradável ter feito o livro, né? O processo de escrita foi um prazer para a gente estar colaborando com tantas pessoas interessantes, ex-professores e atuais colaboradores e pesquisadores, né? Então, conforme o leitor vai lendo o livro, ele vai vendo que são assuntos bem específicos em áreas diferentes, mas todos voltados para a oftalmologia. No caso da história da oftalmologia, ela tem uma peculiaridade que começa aqui logo na página 1, em que, como ele disse, um professor orientador dele, o professor Bicas, ele explicou muito bem que no período colonial já existia, já se falava da oftalmologia no Brasil. Eu não imaginei que no período colonial essa abordagem fosse tão assim séria, mas já existia essa possibilidade? Sim, você vê que interessante, né? Porque esse livro, eu costumo dizer que um fator muito interessante dele é que ele foi escrito por brasileiros. Tá? Ele tem uma única participação de um indiano, que é fabuloso, que é um professor lá em Bombaim, muito amigo meu, e que desenvolveu técnicas lá na Índia, mas foi o único convidado que não é brasileiro. Mas então, a técnica da Índia, a oftalmologia difere da brasileira ou só se aproxima em alguns pontos, onde elas são divergentes e onde elas são convergentes, já que o assunto é ótica? Então, não tem assim uma divergência, é que há técnicas desenvolvidas em outros lugares do mundo que são interessantes. E na época que a gente estava organizando o livro, ele desenvolveu uma técnica chamada berropia, e eu achei que seria interessante ele contribuir com um capítulo. O que é berropia? A berropia é uma mistura de miopia com aberrometria. E é realmente uma coisa interessante. Ele descobriu que tem pacientes que não adianta você corrigir a visão dele, nem com óculos, nem com cirurgia refrativa, que ele continua míope. Ele descobriu que esse processo acontece no cérebro e não no olho humano. E aí, para corrigir uma coisa dessa? Então, por isso que é tão interessante a técnica. A gente está chegando hoje num ponto em que o sistema óptico do olho humano já está quase todo resolvido, do ponto de vista óptico. A gente já consegue resolver todos os problemas de defeito óptico do olho, como se fosse corrigir as lentes de uma câmera. Mas o que a gente está percebendo agora é que o difícil mesmo é corrigir o filme da câmera, ou corrigir o processador, que é o cérebro, que é onde realmente acontece a visão. O nervo óptico, você me disse que o nervo óptico faz parte do cérebro e não do sistema óptico, é isso mesmo? Exatamente. O nervo óptico e a retina são uma extensãozinha do nosso cérebro. Isso é muito legal, porque você tem que imaginar o seguinte: tato, olfato, audição, todos os 5 sentidos, paladar. Dizem que até tem um 6º sentido, né? Mas cientificamente ainda não é comprovado, mas enfim, todos esses sentidos são extensões cerebrais. Tá? Então, quando você toca um objeto, você está levando informação elétrica do toque até uma região do cérebro que interpreta isso, como você tendo tocado um objeto.
O olho é a mesma coisa, ele transforma a luz em sinal elétrico. Então a retina, que é o fundo do nosso olho, ela é o único, ela é tão interessante porque ela é o único lugar do corpo humano onde você consegue ver veias e ver o movimento de sangue, sem ter que cortar a pele. Então serve para fazer vários diagnósticos. E a gente aborda isso nesse livro, que são doenças como glaucoma, retinopatia diabética e etc. E voltando àquela questão sua, eu acho que o maior apelo desse livro é que ele foi escrito genuinamente por brasileiros, pesquisadores brasileiros, e não mais uma tradução de um livro americano ou europeu, como a gente está tão acostumado a ver em engenharia, em física em geral, que a maioria dos livros didáticos são traduções, é ou não é? Não é? E esse não, a gente quis fazer um livro para o aluno que gosta de estudar a ciência da visão, na realidade. Então, ele pode ser engenheiro, ele pode ser físico, ele pode ser biólogo, ele pode ser médico, oftalmologista. Tem pessoas aqui de todas as áreas. Inclusive, o último capítulo aqui tem várias equações, foi escrito por matemáticos. Então, pode dar um close aqui. Olha. Matemáticos falando de visão. Matemáticos falando de visão. Olha as equações, ó. Coisa que pessoas que folheiam um livro pela primeira vez não acreditam e vêm me perguntar, poxa, mas como que um matemático contribuiu com um capítulo para o livro de vocês? Mas como então? Diga pra gente aí, como que ele consegue contribuir? Então, olha o título do capítulo dele, Interpolação de curvas e superfícies. Aqui, ó. E aí? Modelagem da córnea humana por técnicas de interpolação. Ou seja, são matemáticos, amigos nossos, que estudam a forma da córnea. E a forma da córnea de um ponto de vista matemático. Então tem muita coisa ali de matemática. Com certeza tem muita coisa, mas além do matemático, teve aqui dentro desse livro algumas outras contribuições. Simulação computacional do olho humano. Aqui já entra para quem gosta de computação. É um livro multidisciplinar mesmo, na mais forte acepção da palavra, envolvendo a oftalmologia. Nesse caso aqui, Luiz, a simulação computacional do olho humano, o que ele abordou? Que eu vi que está bem aqui ilustrado, com figuras do olho, quase todos eles muito coloridas. Isso foi uma ideia original, quando eu voltei de Berkeley, na Califórnia, do meu doutorado de sanduíche. Eu fui falar com uma professora lá da computação, aqui mesmo, da USP São Carlos, a doutora Rosane Minguim. E ela estava voltando da Inglaterra, que ela tinha feito o doutorado dela em visão computacional, visualização computacional, aliás, e ela usava o som para visualizar coisas. Então, por exemplo, o usuário passava o mouse em cima de uma superfície, se ali tivesse uma alta curvatura, o computador emitia um som mais agudo. Se tivesse mais plano, emitiria um som mais grave. De tal maneira que quando eu falei para ela que eu trabalhava com topografia de córnea, ela ficou fascinada com a parte de visualização disso, computacional disso. E aí eu introduzi a ideia de modelar o olho humano computacionalmente. E deu certo. Uma coisa que eu já estava fazendo lá em Berkeley. E começamos um grupo aqui em São Carlos. Então, esse grupo hoje já deu 2 teses de mestrado, que eu e o Ademir Bruno orientamos. E tá aí o resumo disso. Quer dizer, os alunos participaram desse capítulo e ficaram orgulhosos de tão jovens já contribuindo para um livro. O currículo é ótimo. Para o currículo deles foi ótimo. Com certeza, mas além disso aqui, além da simulação, né, computacional do olho, teve um outro título, né, que é a modelagem e simulação do sistema óptico. Aqui já é uma outra abordagem, né, Luiz? Isso é que tem 2 coisas diferentes, né? Você pode modelar o sistema óptico do olho sem se preocupar muito com como ele é fisicamente, tá? E é o que a gente está vendo aqui. São vários modelos de olhos, tá? E a gente tem uma vantagem, porque a gente aqui no laboratório tem um topógrafo de córnea que nos dá essa primeira superfície com alta precisão, tá? Então não é só um modelinho, vamos dizer que virtual. Ele é baseado em dados reais.